Bom dia. Jabes esqueceu de mencionar também, né, no domingo, dia 17 de outubro, nós teremos aqui a presença do nosso irmão Rafael. Né, um privilégio para nós termos ele aqui também. Esse estudo eu estava preparando para usá-lo, né, no mês da família, porque nós não teríamos convidados em todos os domingos. Mas, graças a Deus, nós tivemos convidados em todos os domingos, né? Então, como o estudo já estava na mente, Deus colocou no meu coração de dar continuidade e meditar sobre esse tema tão importante para nós, principalmente pais. Eu li uma frase do C.S. Lewis, e essa frase dizia o seguinte: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Pensando no tema do estudo, e nessa frase a gente podia parar por aqui, né? Tudo que não é eterno é eternamente inútil. É o que o Jabes acabou de mencionar aqui. Infelizmente, né, muitos têm gastado esforços em coisas que são inúteis, porque não são eternas, são passageiras, são temporais. E nós deveríamos, de fato, gastar nosso tempo, nossas forças, nossas habilidades nas coisas que são eternas. Parafraseando Mateus 6,33, eu diria que nós devemos cuidar das coisas que são eternas e as demais coisas nos serão acrescentadas. Que esse seja o desejo do nosso coração. Agora, voltando ao tema que nós mencionamos, você acredita na possibilidade do seu filho abandonar a Deus? Pergunta difícil, né? Eu sou pai. Você acredita na possibilidade do seu filho abandonar a Deus? O fato é que nós, como pais, nós não queremos pensar nisso. É o que nós não queremos pensar. Imagine meu filho seguindo outro pensamento, um budismo, um espiritismo, talvez até mesmo um satanismo. Não aconteceu aqui numa família tão próxima a nós, aqui em Vila Velha? Né, há indícios disso, né? E em conversa com alguns pais, eu percebo a preocupação deles também. Preocupação deles porque nós estamos num mundo que piora a cada dia, né? Num mundo que não parece que não vai melhorar. E aí a pergunta é: o que vai acontecer amanhã? Qual lei que vai surgir amanhã a fim de prejudicar ainda mais a nossa família? Será que nós corremos o risco de ser uma Europa, né? Que começou tão bem, tinham pessoas, crentes piedosos, igrejas repletas de pessoas que enviaram missionários para o mundo todo. Mas essas igrejas foram fechando. E muitas delas agora são teatros, são cinemas, são restaurantes, são bibliotecas, são bares. E nós não podemos agir de maneira irresponsável para com os nossos filhos. Nós devemos ter cuidado, alimentar os nossos filhos com algo eterno. Infelizmente, nós vemos muitos pais terceirizando a educação dos filhos. Na escola, como muitos já receberam, né, até nas correntes aí de WhatsApp, na escola o professor é responsável por ensinar geografia, né, matemática, português, mas a educação dos filhos a gente ensina em casa. Mas pior que isso é que muitos têm terceirizado a salvação dos seus filhos para a igreja. Na igreja a gente aprende, seu filho aprende as histórias bíblicas, é isso que eles estão aprendendo ali. Eles são confrontados com elas. Mas nós somos responsáveis pela salvação dos nossos filhos. É nós que temos que pregar a eles, é nós que temos que testemunhar a eles. E muitas vezes nós somos culpados por não fazer isso. Mas como é tendência do ser humano, nós queremos terceirizar a culpa, né? Como já dizia alguém, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser.
né? Nós queremos terceirizar essa responsabilidade que é nossa. E nós vamos ler algumas histórias, né, salpicadas aqui na palavra de Deus, né, do Antigo Testamento principalmente, que vão nos ajudar a refletir nessa manhã sobre aquilo que nós queremos falar. E esses primeiros textos eu vou projetar, se você quiser abrir sua Bíblia, Juízes, livro dos Juízes, capítulo 2. Vou ler 3 versículos apenas inicialmente. Juízes 2, eu estou lendo aqui na NVT, e está sendo projetado também, que diz assim: o povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, e também dos líderes que sobreviveram depois dele, e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Que bênção esse texto no começo de Juízes, né? Nós falamos aqui, o texto, o versículo fala de um povo que é conduzido à terra, e fala que esse povo, essa geração, serviu ao Senhor. Essa geração foi fiel ao Senhor. Mas o texto continua, e no versículo 10, o autor de Juízes diz o seguinte: depois que aquela geração morreu, se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem tinha visto as grandes coisas que havia feito em Israel. Que triste, uma geração após aquela já não conhecia mais a Deus. Um pouquinho para frente, versículo 12, o autor de Juízes diz o seguinte: eles abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. Esses 3 textos que nós lemos falam de 3 gerações diferentes. Uma geração que conhecia a Deus, uma geração que não tinha visto o que Deus tinha feito, e outra geração que abandonou a Deus. Momentos diferentes, pessoas que fizeram escolhas diferentes, pessoas que sofreram consequências diferentes pelas suas escolhas. E nós vamos representar essas 3 gerações aqui nos textos que nós lemos, de G1, que é a geração 1, de G2 e de G3. Não tem nada a ver com G12 não, tá? São as gerações que nós estamos lendo aqui na Bíblia. Juízes capítulo 2, versículo 7, versículo 10, versículo 12. Falam de 3 gerações. E esse texto nos mostra como esse povo caiu na incredulidade. O irmão disse que o oposto da fé não é incredulidade. O oposto da fé é idolatria. Esse povo caiu na idolatria. O ateísmo, ele disse ainda, esse comentarista, que o ateísmo não existe. E eu concordo com ele. Porque a pessoa pode ser ateu do Deus da Bíblia, mas ele adora outro Deus. Existe outro Deus na vida dele. Ele vai buscar outro Deus. A Bíblia diz que todos nós adoramos um Deus, porque Deus é algo que ocupa o nosso coração, que ocupa o nosso pensamento, que ocupa a nossa mente, que ocupa o nosso tempo. Deus é tudo que nós colocamos na nossa vida, que determina a maneira com que nós vivemos, né? Determina as nossas decisões, determina as nossas prioridades. Então nós estamos aqui hoje, nós dizemos que servimos ao Deus verdadeiro, mas pode ser que no lugar de Deus nós tenhamos outros deuses, que atrapalham a nossa devoção a esse Deus. Nosso Deus pode ser o dinheiro. Nosso Deus pode ser o lazer. Nosso Deus pode ser a busca desenfreada pela satisfação. Apesar de que o ditado hoje, que muitos dizem, é que todos merecem ser felizes. Corra, busca a sua felicidade.
E muitos têm achado que a felicidade se encontra longe de Deus, ou nas coisas que não são de Deus. O retrato dessa geração é o seguinte: a primeira geração é essa geração que conhecia Deus. Essa geração que eles eram testemunhas oculares. Que privilégio, eles viram o que Deus fez. Eles presenciaram Deus tirando eles ali do Egito, da escravidão, conduzindo eles pelo deserto. Tem a questão das 10 pragas, eles viram o poder de Deus, eles atravessaram ali no Mar Vermelho, eles foram alimentados durante toda a sua trajetória no deserto. Essa geração, ela viu a Deus, ela conhecia a Deus. Essa geração tem como líder, ou tinha como líder Moisés, que falou com Deus. Josué, Deus fala com Josué. Então, é a geração que conhecia Deus, que buscava Deus. Mas tem a segunda geração aí, de Juízes 2, fala que eles não viram as obras do Senhor. Essa geração não tinha visto o que Deus fez. Essa geração, muitas vezes, sequer orava mais. Essa geração conhecia os mandamentos, mas não obedecia os mandamentos. Essa geração confiavam na fé dos seus pais, não buscavam a Deus. E o resultado dessa geração não buscar a Deus foi que eles influenciaram uma terceira geração a abandonar Deus, porque a terceira geração abandonou o Senhor, não conhecia mais a Deus. Não conhecia os feitos de Deus, as obras de Deus. Pouquíssimo tempo tinha se passado para que isso acontecesse. Continuando aqui, se nós formos dar o nome a essas gerações, nós poderíamos dizer que a primeira geração é a geração compromisso. Eles conheciam a Deus, e em primeiro lugar estavam as coisas de Deus. Eles viviam para Deus, eles adoravam a Deus, eles buscavam a Deus, eles serviam a Deus com alegria. Geração compromisso. A segunda geração, talvez por falta de um nome melhor, eu coloquei a geração chuchu sem sal. Chuchu, tem muita gente que gosta, eu gosto de chuchu, mas tem que estar bem temperadinho, né? Já comeu chuchu sem sal? Você já olhou em algumas embalagens de alguns produtos que talvez você usa lá na sua casa, que a base desses produtos é chuchu? Para incorporar esse alimento, né? Dar conteúdo nesse alimento. Porque o chuchu, se você fizer ele com camarão, né, ele pega o gosto do camarão, né? Se você fizer ele com carne seca, ele vai pegar o gosto da carne seca, né? Se você fizer geleia de chuchu e colocar lá um aromatizante, fica igual geleia de morango. Talvez você esteja comendo geleia de morango, geleia de chuchu, achando que é geleia de morango. Então, a geração chuchu sem sal. Eles não viram o que Deus fez, e era a geração do tanto faz. Ah, tá bom. Tudo estava bom. Do jeito que vier, tá bom. Essa geração, eles viviam uma ilusão, eles viviam agarrados na fé dos pais deles. É uma geração, Maria vai com as outras. Viveram das experiências dos pais. E a terceira geração é a geração que abandonou a Deus, é a geração abandono. Essa geração viveu um vazio. Leia Juízes, que você vai perceber isso. Essa geração viveu um sofrimento, uma angústia, um questionamento, uma busca pela felicidade. Essa geração era uma geração infeliz, que corria atrás do nada, corria atrás de prazeres que eram prazeres momentâneos, de uma noite, de um dia, de algumas horas. Essa geração não colocou Deus em primeiro lugar, nem conheciam a Deus. Uma geração que não colocou nada em prática. E nós temos exemplos na Bíblia, no próprio livro de Juízes, em outros livros, de pessoas que viveram a geração compromisso com Deus. Pessoas que viveram a geração chuchu sem sal.
e pessoas que abandonaram a Deus. Por exemplo, nós podemos ver aqui a história de Abraão. Abraão é o pai da fé, ele obedeceu a Deus, ele tinha compromisso com Deus, ele obedeceu a voz de Deus por várias vezes, nós lemos isso na história de Abraão. Ele tinha falhas, ele era um homem falho, como todos nós, mas ele tinha compromisso com Deus. O compromisso de Abraão vinha porque ele confiava em Deus, ele buscava a Deus, ele dependia de Deus, ele é conhecido aqui como o pai da fé. Mas nós temos ali na geração chuchu sem sal, Isaac, alguém pouco expressivo. Não temos muitas experiências de Isaac com Deus, pelo menos elas não são mencionadas aqui na Bíblia. Isaac era um homem confuso, cheio de problemas familiares. E ele teve 2 filhos, Jacó e Esaú, que participaram, se enquadram aí, pelo menos no primeiro instante, na geração 3. Pessoas que não confiavam em Deus, que abandonavam em Deus. Abandonaram a Deus, viveram distantes de Deus. Esaú, a gente lê que ele casou com mulheres idólatras. Amarguraram a vida do pai. Jacó era um enganador, um mentiroso. Ele teve coragem de trapacear, de enganar o irmão, de mentir para o próprio pai. Colheu as consequências disso. Talvez você não concorde muito com Jacó estar aí, porque ele teve depois uma experiência com Deus, né? Ele fez um compromisso com Deus. Deus transformou a vida de Jacó. Mas nós temos mais exemplos aqui, né, de personagens, como, por exemplo, Davi. Davi não era perfeito. Davi tinha falhas, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas como assim, Davi, um homem segundo o coração de Deus? Irmãos, ter compromisso com Deus não significa ser perfeito. Porque nós não somos perfeitos. Nós erramos, nós pecamos, nós transgredimos. E Davi errou feio. Davi adulterou, Davi é um assassino. Você conhece a história de Davi? Mas quando Davi foi confrontado, ele reconheceu que ele tinha errado. Ele buscou a Deus, ele assumiu os seus erros, ele se arrependeu, ele se humilhou, ele busca a Deus, ele clama a Deus. E Davi tinha um compromisso sério com Deus. Mas nós temos também Salomão, filho de Davi. Salomão era da geração 2, chuchu sem sal. Começou muito bem, clamou a Deus, pediu a Deus sabedoria, Deus deu a ele sabedoria, mas ele não soube usar isso, ele se desviou, os olhares dele foram mais para as coisas do mundo, e ele foi buscar satisfação nas coisas do mundo. Ele foi contrário aqui às orientações de Deus. Ele acumulou poderio militar, não é isso? Ele acumulou riqueza. Ele acumulou para si mulheres, e os reis tinham uma ordem clara de Deus, que eles não poderiam fazer isso. Salomão fez tudo contrário àquilo que ele recebeu de Deus. E pior do que isso, o pecado de Salomão levou, não só ele, mas levou todo o povo à idolatria. A idolatria contra Deus. Começou bem, mas terminou péssimo. Péssimo. E aí nós temos o filho de Salomão, Roboão. Roboão é esse que abandona o Senhor, era um louco. Mesmo sendo aconselhado, mesmo sendo ali amparado, né, tendo oportunidade de fazer a coisa certa, ele decidiu fazer o que era errado. Ele decidiu fazer algo que desonrava, desagradava a Deus. E diz o texto lá que ele dividiu uma nação. Um homem totalmente longe de Deus.
No Novo Testamento, nós só mencionando aqui, fala também de 3 grupos, de pessoas, 3 grupos de crentes que talvez se encaixem aí justamente nessas gerações aí. A Bíblia fala, o Novo Testamento fala do crente espiritual, fala do crente carnal e fala do crente mundano. O crente espiritual é esse que tem compromisso com Deus, que busca as coisas de Deus em primeiro lugar. Ele não é perfeito, mas ele tem um compromisso com Deus. Ele quer honrar Deus. Deus está em primeiro lugar na vida dele. Ele corre atrás disso, ele leva Deus a sério, ele vive para Deus. Mas tem o crente carnal. Paulo fala que o crente carnal é esse crente que vive uma vida dupla. Uma hora ele está bem com Deus, aí ele se arruma e vem para a casa de Deus e louva a Deus, e está bem, mas ele vive uma vida errada lá fora. Ele vive uma vida longe de Deus. Ele vive uma vida para ele, afastado de Deus. A Bíblia chama também o crente carnal do crente que não é nem frio nem quente, ele é morno. E Deus odeia isso. Quando ele fala lá em Apocalipse, ele fala das igrejas, ele fala assim, essa não é nem fria nem quente, é morna, eu estou a ponto de vomitar. Isso dá náusea em Deus. É o crente faz de conta. Uma hora está bem com Deus, aleluia, piedade. Vive uma vida de máscaras. Não tem compromisso com Deus. Não tem vida com Deus. E o pior é que o crente carnal, o crente chuchu sem sal, ele influencia outros a abandonar Deus. Porque os outros olham para ele e falam assim, você é crente como fulano? Melhor ficar do meu jeito, eu sou muito melhor que ele. Ele leva outros para longe de Deus. Ele influencia toda uma geração contra Deus. Sabe o grande problema dessa geração chuchu sem sal? É que eles acham que se eles vierem na igreja 1 vez por mês, 2 vezes por mês, está bom demais. Se eles derem o dízimo, está ótimo. Se os filhos deles se comportam bem, tiram notas boas na escola, está bom demais. Mas eles não vivem um cristianismo verdadeiro. E a gente nem está falando aqui de vir à igreja. Mas é o que está na mente deles. E a pergunta é, a qual grupo ali eu pertenço? A qual grupo você pertence? A qual geração dessa você quer fazer parte? Qual o seu posicionamento como pai? Qual o seu posicionamento como mãe? Jacó, ele era do grupo G3. Mentiroso, trapaceiro, pilantra. Mas Jacó teve uma experiência com Deus. E a experiência de Jacó transformou a vida dele. Mudou a vida dele. Tem outro personagem aqui. Ezequias. Estudamos pouco sobre Ezequias. Ezequias, ele governou de 728 a 686, e ele foi um dos melhores reis de Judá. O resumo aqui que eu fiz fala que o pai de Ezequias era Acás. Acás não foi um rei fiel ao Senhor, mas o filho dele, Ezequias, foi um rei bom. O filho dele decidiu, não, eu preciso ser diferente do meu pai, porque eu quero fazer a diferença. E Ezequias foi tentando consertar o estrago que o pai dele fez, ao longo do texto que nós vamos ver ali de 2 Crônicas. Ele reparou as portas do templo, ele providenciou que os levitas se santificassem, restituiu as cerimônias religiosas, ele apresentou sacrifícios a Deus, ele restaurou o ministério dos sacerdotes. Ezequias foi um rei bom, um rei que agradava a Deus. Ele destruiu os lugares de idolatria, porque ele queria adorar um único Deus, verdadeiro. Mas tem um episódio especial na vida de Ezequias que chama a atenção. E você não vai encontrar isso em 2 Crônicas. Isso está lá em Isaías. Foi quando o profeta, que era o profeta no templo lá de Ezequias, ele teve que dar um recado para Ezequias.
E diz assim, Isaías 38:1. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará dessa doença. Isaías 38:1. Ezequias era um rei que buscava fazer o que era certo perante o Senhor, e Ezequias aqui, ele fica doente, e Isaías era o profeta e tinha uma dura missão. Imaginam lá Isaías chegando lá no palácio real, no quarto de Ezequias, né? E Ezequias, imagino que ele deve ter ficado feliz, né? Ô Isaías, você veio aqui orar por mim e eu vou ficar bom? Isaías falou, não, eu vim aqui te dar uma notícia. Ninguém gosta de dar notícia ruim, né? E Isaías falou assim, olha, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. É claro que o texto aí teve desdobramentos, né? E a história é uma história que dá muitas aplicações. Mas imagina Ezequias ao receber essa notícia. Eu nunca passei por isso, mas já tive contato com pessoas que estavam à beira da morte, e de fato é um momento para repensar a vida, né? Num leito de hospital, e aí, será que eu fiz certo? O que eu fiz errado? Eu começo a vasculhar, e naquele dia, o que eu fiz? Ainda mais recebendo uma mensagem dessa, coloca a sua casa em ordem. Ou seja, tem alguma coisa que está errado. Mas Ezequias não era bom, não era um rei bom, não era um rei que fazia o que era certo perante o Senhor. Isaías, nós não vamos falar de Isaías, mas ele era o profeta contemporâneo de Amós, e você vai ver outros reis aí mencionados no ministério de Isaías, porque Isaías foi um profeta no período em que 4 reis reinaram, dentre eles aí, Ezequias. Irmãos, e Ezequias, ele foi de fato um rei bom. E a gente vai ver rapidamente algumas obras de Ezequias aqui. Mas Isaías, como profeta, ele era pressionado de todos os lados, né? Porque ele viveu o período de reis bons, como Ezequias, mas ele viveu também e profetizou num período de reis péssimos, reis ruins, reis que a Bíblia fala que fizeram o que era mal perante o Senhor. E Isaías era pressionado. Olhando para nós, como muitos de nós hoje, crentes, cristãos, nós somos também pressionados diariamente. Sofremos ataques de todos os lados, ataques aos nossos filhos, leis que favorecem a promiscuidade, leis que favorecem o afastamento de Deus, leis que deturpam a moral do ser humano. Aí você fica pensando, onde nós vamos parar? A pressão do liberalismo, a pressão do feminismo, a pressão sexual, a pressão do tudo pode, não tem nada a ver, isso aqui é permitido. Que pressão que nós vivemos. Ezequias, 2 Crônicas 29, 30, 31 e 32. Nós não vamos ler tudo. Alguns versículos só pincelados, mas se você quiser estudar a história de Ezequias, você vai para Reis e você vai também para 2 Crônicas, porque fala a história de Ezequias. E 2 Crônicas 29 e os textos que seguem aí, traz essa biografia, e nós vemos que Ezequias era um rei nota 10. Ele era um homem bom, né? Ezequias, ele manda, se você quiser, 2 Crônicas 29, Ezequias, ele manda abrir o templo. O templo era um local de adoração. Templo de adoração a Deus, estava fechado. E Ezequias, ele valoriza isso. Ele foi um bom rei, né? Ele foi reconhecido como um bom líder nacional.
Ou seja, o resumo aqui é que Ezequias, ele era um homem competente. Tem gente que passa e não deixa saudade nenhuma, né? Ezequias foi diferente. Ele deixou saudade, né? O povo gostava de Ezequias, porque ele soube conduzir o país nesses quase 30 anos. Mesmo sendo novo ainda, ele assumiu o trono com 25 anos, né? E ele buscou a Deus, e fala que o país vivia por uma estabilidade nacional, economia equilibrada, porque a Bíblia fala que esse rei era um rei reto diante do Senhor. Que bom ouvir isso de Ezequias, porque o pai dele era uma tranqueira. O pai dele era ruim, acaso, perverso. Chegou a sacrificar um dos seus filhos aos falsos deuses. E Ezequias, ele falou: não, eu não vou me espelhar no meu pai, eu preciso ser diferente dele. Talvez Ezequias tenha se espelhado nos seus avós, ou no seu avô Jotão, ou em Davi mesmo, talvez no próprio Davi. Isso mostra a importância que os avós têm também na criação dos seus netos, como influência, como homens que oram pelos netos, homens e mulheres que oram pelos netos, que vivem uma vida, né, sempre buscando testemunhar de Deus. Ezequias, ele, 2 Crônicas 29, versículo 3, fala que ele começou fazendo o que era certo. Diz assim: logo no primeiro mês, 2 Crônicas 29, 3, no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Ezequias, ele conduziu o povo de volta à adoração a Deus no templo. O templo era um lugar para o povo de Deus oferecer sacrifícios ao próprio Deus. Não querendo comparar o templo com essa casa aqui, ou com o lugar onde nós nos reunimos, mas aqui também é um lugar de adoração. Então, eu poderia dizer que aqui é um lugar bom de se estar. Se tem um lugar bom do seu filho estar, é aqui, no domingo pela manhã, no domingo à noite, na quarta-feira, no Fortins. Aqui é um lugar bom, não porque tem pessoas perfeitas. Pelo contrário, tem pessoas imperfeitas, mas que são usadas por Deus. Aqui é bom, não porque tudo vai bem, tudo dá certo. As pessoas são todas as pessoas são amáveis. Não, aqui é um lugar bom porque aqui estuda a Bíblia. Um evangelho perfeito, a palavra de Deus. E Ezequias, ele incentivou o povo a estar na casa de Deus. Pais, será que nós temos incentivado os nossos filhos a estarem na casa de Deus? Ah, mas Deus está lá em casa também, eu sei disso. Mas aqui é o local de adoração a Deus. Aqui é a oficina. É onde um irmão ajuda o outro. É onde um irmão incentiva o outro. É onde um irmão chama a atenção do outro para moldar ele. Então, Ezequias, ele valorizou a casa de Deus. Ezequias, versículo 3 ainda, fala que ele ajudou nos reparos, ele investiu. Né? Ezequias, ele deu do seu tempo, ele deu do seu esforço, da sua disposição. E muitas vezes nós fugimos disso, porque nós falamos que nós não temos tempo, nós falamos que nós estamos cansados, mas nós, irmãos, encontramos tempo para aquilo que nos agrada. Essa é a verdade que dói. Nós encontramos tempo para as coisas que nos agradam. Aquele passeio vai me fazer feliz? Eu vou. Nada contra passear, nada contra viajar, nada contra praticar o esporte. É necessário isso, né? Isso é bom, isso é muito bom.
Mas o errado é quando nós encontramos tempo para fazer tudo isso, e o mesmo zelo não é mostrado no serviço ao Senhor. Porque no serviço ao Senhor a gente nunca tem tempo. É como que se a gente dá o resto para Deus. Se tiver tempo, eu vou. Se surgir uma oportunidade, eu vou. E alguns até dizem assim, mas domingo é difícil, né? É o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Vocês acham que eu não queria ficar na cama até mais tarde hoje também, não? Eu não consigo esticar muito no meu sono. Mas domingo é um dia bom para ficar em casa. Mas é um dia melhor ainda para estar aqui. Porque aqui é pregado o Evangelho de Deus. E aí eu vou assistir o culto online. Online debaixo da coberta. Quando tem culto online, né, Vitinho? Hoje não tem culto online. Quem está em casa hoje e não pôde vir por algum motivo, perdeu. Perdeu a ceia. Não tem ceia online. Nós chegamos a fazer a ceia online, né? No desejo de estar junto, cantando, participando dos emblemas. Mas a ceia é aqui, é o pão, o suco de uva. Ezequias investiu não só no tempo, mas ele investiu, não só o seu tempo, me desculpe, mas ele fala que ele investiu também os seus recursos. Irmãos, que privilégio poder investir os nossos recursos, que não são nossos, são de Deus, que Ele nos dá, e que privilégio é para nós devolvermos parte daquilo que Deus nos dá para a obra dEle. Ele precisa? Não precisa, mas é um privilégio para nós. Nós não devemos fazer isso com sentimento de barganha. Eu vou dar o dízimo esse mês, para o mês que vem ver se a coisa melhora. Não é isso. Mas eu tenho que dar com sentimento de gratidão a Deus, pelo que Deus já fez. Leia lá 2 Crônicas, você vai ver que Ezequias, ele trouxe pessoas para o serviço de Deus, ele zelava pelo um serviço santo, né? Ele demonstrou zelo pelas coisas de Deus, versículo 4, ele exigiu santidade daqueles que adoravam a Deus, versículo 5, porque Ezequias sabia que Deus não aceita o resto, Deus não aceita uma vida suja. Ezequias, em termos de zelo, de postura, um homem nota 10. 2 Crônicas 29, 6 a 11, diz que Ezequias não quis repetir os erros. Irmãos, isso é muito bom. Nós podemos aprender com o erro dos outros, para não repetir o erro. Olha o versículo 6. Nossos antepassados foram infiéis. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Eles abandonaram o Senhor, abandonaram o lugar de habitação, deram as costas para Deus, mas eu não quero isso. Ezequias está falando aqui, olha, eles descuidaram das entradas e saídas da lâmpada, eles não queimaram incenso. Ezequias está falando, eles não adoraram a Deus. Versículo 7, eles não ofereceram sacrifícios a Deus. Versículo 8 a 11, esse povo estava brincando com Deus. Versículo 11, eles foram negligentes. E aí Ezequias chega e fala assim, meus filhos, não sejam mais negligentes quanto aos seus deveres. Chega, o Senhor os escolheu para estarem diante dEle, para servirem, para dirigirem o povo no culto e para queimarem incenso. Que versículo belo para nós, irmãos. Nós não devemos ser negligentes quanto aos nossos deveres diante de Deus. Por quê? Porque nós merecemos? Não. Porque Deus nos escolheu para estarmos diante dEle, para queimar incenso, para adorar a Deus. Ezequias, ele não quis show, ele quis um louvor verdadeiro. Ele tinha uma profunda consciência de louvor a Deus. Irmãos, eu temo que falte isso em nós. Uma profunda consciência do louvor a Deus. Um senso de gratidão a Deus. E a falta de gratidão a Deus
prejudica a nossa adoração, atrapalha a nossa adoração a Deus. E nós precisamos ter essa profunda consciência do louvor a Deus, do que é louvar a Deus. Nós louvamos a Deus porque Ele nos salvou eternamente, irmãos. Não é que nós cantamos, louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Ou será que nós cantamos só da boca para fora? Que por nós pecadores. Que bênção! É esse Deus que nós louvamos. E o verso fala, meu estado, nós éramos pecadores, irmãos. Olha, louvor àquele que nos salvou eternamente. Nós não cantamos aquela música também? Longe andava do meu Deus, longe do Salvador. Aí eu fiz algo bom e Deus olhou para mim e falou assim, você merece. Não foi isso? Claro que não. Mas raiou a luz do seu grande amor, que me mostrou o meu estado de vil e pecador e me revelou o seu grande amor. Foi grande amor, foi grande amor. Que bom, irmãos, nós podemos cantar isso. E aí a música continua. Perto agora estou de Deus. Irmãos, tem gente que está jogando isso fora, que louva sem o coração. Quando o irmão Adonias vem aqui, né, na ceia e fala assim, irmãos, que grande privilégio é de fato, irmãos, um grande privilégio. A pergunta é o que nós temos falado para os nossos filhos quando nós saímos daqui? Qual tem sido a nossa conversa na nossa casa? Talvez seja recheada de reclamações. Nossa, o louvor hoje foi fraco, né? Nossa, você viu que o dirigente hoje deu um erro? Você viu que o dirigente, não gostei do dirigente, o pregador pregou demais. E os nossos filhos estão ouvindo isso, né? O estudo foi ruim, isso e aquilo. Irmãos, que liberdade nós temos. Essa semana eu estava ouvindo um relato de um missionário, né, na verdade, de um muçulmano convertido ao cristianismo. Ele teve a oportunidade de participar num seminário, né, tinham pregadores, né, do mundo todo. E aí ele fez uma pergunta, fez uma pergunta para um brasileiro, inclusive, como é o culto lá na sua igreja? E o irmão falou assim, é um culto, né? É um culto. Mas como é? Vocês cantam? Não, é um culto, tem louvor, é animado, tem violão, tem bateria, tem piano, e o pessoal canta de pé, alguns batem palma, é um culto bem animado. Mas por que você está me perguntando isso? É que aquele irmão estava triste. E ele falou assim, você sabe como é o louvor lá na minha igreja? Lá a gente canta assim, ó. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Porque a gente não pode cantar. A gente tem que cantar escondido. Irmão, por isso que toda manhã tem um aqui dizendo, parece que é um linguajar de crente, né? Que bom que essa liberdade que nós temos. Né? Poder abrir o pulmão e cantar. Louvamos-te, ó Deus, alto. E no refrão é mais alto ainda, né? Aleluia. Toda a glória te rendemos. O problema é que nós cantamos muitas vezes da boca para fora, coração longe, longe de Deus. Ezequias, ele trouxe a reverência na adoração, porque nós adoramos um Deus que não precisa do nosso louvor, mas Ele merece o nosso louvor. Que bom! Ezequias,
encorajou a participação dos outros no louvor a Deus. Agora, para nos alertar, parece que um assunto não tem muito a ver com o outro, porque Ezequias, ele fez parte, dessa geração compromisso com Deus. Mas o que Deus disse a ele? Através do profeta Isaías. O que ele precisava colocar em ordem? O quê? A casa dele. Tinha alguma coisa errada. Ezequias, você tem um menino. E o seu menino se chama Manassés. E está tudo errado. Manassés nem foi da geração 2. Manassés, ele foi direto para a geração 3. Manassés foi uma das piores pessoas da história universal. Um homem cruel. Um homem que não conhecia Deus. Um homem insensível. O que destacava na vida de Manassés era a crueldade, era a maldade. A tradição judaica diz que foi Manassés que mandou serrar o profeta Isaías ao meio. Sabe quem que era Manassés? Era filho do piedoso rei Ezequias. Era filho do rei Ezequias. Quais foram os erros de Ezequias, irmãos? Onde esse homem errou? Talvez o que Deus disse para Ezequias, Ele está dizendo para nós hoje: cuide da sua casa. Ezequias provavelmente gastava tempo demais no palácio. Quanto tempo nós temos gastado, irmãos, na nossa casa? E aí, o diabo veio e colocou um negócio na cabeça de muita gente. O que importa é tempo de qualidade. Não existe isso. Quanto tempo nós estamos gastando em casa? E como que nós usamos, como que nós passamos esse tempo? Um comentarista diz que outro problema de Ezequias foi a sedução pela agenda. Ele diz assim: os gritos do secularismo abafaram o que o filho tinha para lhe dizer ou lhe perguntar. Muitas vezes é assim, nós não criamos um canal de liberdade com o nosso filho. E quando Ezequias assustou, seu filho já era grande. Outro problema, talvez, de Ezequias, estou imaginando aqui, talvez tenha sido a intensidade pela causa e pela casa de Deus, desproporcional a Deus em sua casa. Sabe, eu estava lendo a entrevista da filha do irmão Russell Shedd, que já é um falecido. Ela disse o seguinte na entrevista: eu só afirmo que meu pai é pecador, porque a Bíblia fala que ele é pecador. Isso deveria nos envergonhar, irmãos? Quantos erros nós cometemos diante da nossa família, diante dos nossos filhos. Ezequias talvez cedeu aqui ao, eu vou dizer aqui, escapismo do quanto custa, Quanto custa manter meu filho ocupado? Eu pago. Quanto custa para você jogar bola com meu filho? Toma. Quanto custa para você brincar de boneca com meu filho? Toma, eu pago, eu tenho dinheiro. Segundo a Reis 20, fala que ele era um homem de muitos tesouros. Ezequias tinha muitos tesouros, mas não cuidou do seu maior tesouro. Não cuidou do seu filho. Muitos dos nossos filhos, incluindo eu, gastam muito tempo no celular. E eu estava lendo que na Califórnia, alguns pais estão pagando R$300 mil para os filhos irem para uma clínica de reabilitação, para se livrar do vício do celular. Talvez eles sejam os professores dos nossos filhos. Talvez Ezequias tenha entregado a criação dos filhos a outros, porque eles tinham muitos mordomos,
tinham muitos escravos. Cuida do meu filho aí. Mas esses mordomos lá da Babilônia eram idólatras. Eles não adoravam a Deus. É perigoso. O que nós, na verdade, precisamos fazer, irmãos, para colocar a nossa casa em ordem? O bom é saber que nós podemos fazer parte da geração compromisso. Nós temos o privilégio. Nós podemos influenciar os nossos filhos para que eles se espelhem em nós. E o fato é que se nós, irmãos, como pais, ficarmos em cima do muro, nós vamos afastar o nosso filho de Deus. Isso é fato. Se nós ficarmos em cima do muro, nós vamos afastar os nossos filhos de Deus. E nós nem vamos perceber isso. Quando nós acordarmos, já é tarde demais. Nosso filho já abandonou a Deus. E eu não quero com isso dizer que os filhos de pais crentes que decidiram abandonar a Deus, que a culpa é dos pais. Que fique bem claro aqui, eu não estou colocando a culpa em pais. Mas pode ser. Talvez na maioria das vezes seja. Pais, assumam um compromisso com Deus. Termino com esse texto e nós vamos fazer algumas aplicações. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no seu coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Esse deve ser o nosso compromisso. Eu gosto desse texto porque o primeiro compromisso dos pais não é ensinar os seus filhos a respeito de Deus. O primeiro compromisso nosso como pais é amar a Deus. Deus não pode ser, irmãos, uma área da nossa vida, mas Ele deve ser o dono da nossa vida. Ele deve estar em primeiro lugar, primeiro Deus, depois eu. Segundo lugar aqui que nós devemos fazer é praticar a palavra de Deus, faz parte do nosso compromisso. Guardar no coração quer dizer o que aqui? Praticar a palavra de Deus. E para praticar a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Mas como conhecer a palavra de Deus se eu não estudo a palavra de Deus? Se eu não leio a Bíblia em casa? Se eu não participo de nenhuma escola bíblica? Se eu não participo da escola dominical? Se eu não leio nenhum material adicional? Se eu não leio a palavra de Deus? Se nós não conhecemos a palavra de Deus, irmãos, é um grande indício de que nós não amamos a Deus. E aí vai dar tudo errado. Porque primeiro nós temos que amar a Deus, e depois praticar a palavra, e depois fazer o quê? Falar da palavra de Deus. Porque com filho não dá certo esse negócio, faz o que eu mando, e não o que eu faço. Faz o que eu estou mandando você fazer, esquece o que eu estou fazendo. Com o filho não adianta. Nós precisamos falar, repetir, insistir. A tarefa nossa como pais é abrir a cabeça dos nossos filhos e colocar a palavra de Deus dentro dela. Não literalmente, mas é quase isso. E como que eu faço isso, irmãos? Vindo uma vez ou duas por mês na igreja? Não. É mostrando para eles que é importante estar aqui. Aproveite enquanto os filhos ouvem, porque vai chegar o tempo que talvez eles não ouçam mais. Irmãos, o mundo não tem nada de bom para apresentar para os nossos filhos. Nada. Nada de bom. O mundo abandonou a Deus faz tempo. E assustem. O mundo tem um plano diabólico para afastar nossos filhos de Deus.
tudo sendo arquitetado para isso. O mundo tem um plano diabólico para destruir os nossos filhos. Porque o mundo está sob o controle do maligno. Se eu não falo para os meus filhos, se você não fala, adivinha quem vai falar? A Netflix, o YouTuber, os desenhos, as séries, a professora, os amigos da escola. E é por isso que nós não podemos nos calar. Se eu não falo para o meu filho, ele vai ser confrontado com isso lá fora. O ativismo LGBT, essa Amanda Palha, é um trans alguma coisa, ele diz o seguinte, que ativista diz a real intenção do movimento LGBT. Olha o que ele diz, está gravado isso. Nós queremos destruir a família. Você acha que eles estão brincando? Nós queremos destruir a família. Essa é a agenda do movimento LGBT, não sei lá. Olha, não sei se você recebeu um vídeo de um coral de gays, lá da Califórnia. E a música, tão bonita a melodia da música, mas a tradução dela diz assim: nós vamos converter seus filhos. É diabólico. Nós vamos infiltrar na sua família, a música diz. Nós vamos convencer seus filhos. Nós vamos destruir seus filhos. Nós vamos acabar com as famílias. E a gente brincando. O diabo não está brincando, gente. Paulo disse, né, que nos últimos dias seriam dias terríveis. Os homens se afastariam de Deus. Os homens abandonariam Deus. Os homens não teriam amor pela família. Olha isso acontecendo, irmãos. Os homens seriam desobedientes aos pais e cairiam no vazio de Deus. Essa mídia não está para brincadeira. Nós não podemos ser inocentes, irmãos. Se nós não entrarmos em ação, eles vão afastar os nossos filhos de Deus. Se nós não assumirmos um compromisso de participar da geração 1, da geração compromisso com Deus, nós corremos um sério risco de perder nossos filhos. Olha, o movimento feminista, essa Linda Gordon é uma das grandes pregadoras aí do movimento feminista. Ela diz o seguinte: a família nuclear deve ser destruída. As pessoas devem encontrar formas melhores de viver em sociedade. Seja qual for o seu sentido, a dissolução das famílias é um processo objetivamente revolucionário. Você acha que eles querem só liberdade? Não. Eles querem destruir a família. Olha o que essa outra disse, a Simone de Beauvoir. Ela diz o seguinte: em minha opinião, enquanto a família, o mito da família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a serem oprimidas. Na busca de total liberdade, as mulheres estão sendo confrontadas a isso. Isso é o feminismo. E a intenção desses movimentos é, de fato, destruir a família. O que nós temos que fazer, irmãos? Amar, praticar e falar. Encha a sua casa de Deus. Encha a sua casa de Deus. Coloque Deus na sua família. Coloque Deus no seu dia a dia. Coloque Deus no seu casamento. Já falou para o seu filho essa semana que Jesus ama ele? Já leu a Bíblia com ele? Essa é a nossa missão. E Salmo 145 diz que cada geração cante os seus filhos sobre as suas obras e proclame o teu poder. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Muitas vezes nós nos sentimos incapazes para essa tarefa,
para essa responsabilidade. Mas nós podemos nos render à graça de Deus, suficiente, transformadora, a graça que nos capacita, a graça que capacitou Jacó a ter um compromisso com Deus. Qual a conclusão que nós chegamos? É que a melhor forma de educar os nossos filhos é ensiná-los a amar a Deus. Faça disso a sua prioridade. Ensinar os seus filhos a amar a Deus deve estar acima de tudo, irmãos. Mesmo que eu perca meu emprego, mesmo que eu perca o meu lazer, mesmo que eu perca a minha diversão, somente pais que amam a Deus de todo o coração transmitem Deus à próxima geração. Viu o que aconteceu? Os pais amaram a Deus, transmitiram Deus para uma geração, mas essa geração não amava a Deus e não conseguiu transmitir Deus para a próxima geração. Ame a Deus a ponto de seus filhos amarem a Deus e incentivarem a próxima geração a amarem a Deus. E não existe pais perfeitos. Somente Deus é o Pai perfeito. Faça tudo na dependência dEle. Faça tudo na dependência dEle. Se você vê que não consegue, ou mesmo que você ache que consegue, busque a Deus, entregue a Deus, confie em Deus. Irmãos, não percam essa batalha. Não entregue os pontos facilmente. Não joguem a toalha. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, agradecidos pelo privilégio, de fato, um grande privilégio de estarmos aqui. Pai, muito obrigado pela oportunidade, pela possibilidade de estudar a Tua Palavra e de, a partir de exemplos que nós temos nela, Pai, decidir e clamar ao Senhor e buscar ao Senhor, para que nós tenhamos uma atitude, ó Pai, de alguém que tem um compromisso com o Senhor. Senhor, nos ajude a entender que tudo que não é eterno é inútil. E aquilo que nós não levaremos para a eternidade, nossos bens, nossa riqueza, nosso lazer, nossa felicidade, é inútil correr atrás disso. É como correr atrás do vento. Nos ajude, ó Pai, a gastar nossa força, nossa energia, nossas habilidades naquilo que é eterno. Essa é a nossa oração. Gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jabes.